Vocês pensaram que era eu que ia fazer a última palestra? Se deram bem. Então sou eu. Nós vamos ouvir essa última palestra de um doutor. Mas não peça consulta para eles, que ele só entende de história do Brasil. Ele é doutor em história do Brasil pela USP. Então não é pouca coisa. Um homem que estudou muito para chegar a ser uma pessoa tão difícil de descrever. Muito difícil de descrever esse nosso próximo palestrante. Talvez a esposa dele poderia descrevê-lo melhor, mas às vezes não é bom perguntar. Missionário de 1961 na Igreja de Cristo no Brasil. Então, eu gostaria até de perguntar para ele, né, o que ele acha quando ele vê tudo isso. Eu acho que a resposta deve ser muito boa, mas eu vou deixar para uma entrevista mais particular. Mas eu acredito que é um bom sentimento ver todo o fruto, né, do que foi plantado, toda a semente do Evangelho e como ela floresceu, os resultados que foram dando. Conversar com ele é sempre muito bom. Então, o meu irmão Edinho, ele chegou para mim e falou: olha, eu fiquei 15 minutos conversando com o Norton, parecia que ficou uma hora. Eu falei: Edinho, você me deixou uma hora sozinho. Mas na verdade é de fato. Conversar um pouco com o Norton é tão bom que você já sai com alguma coisa, algum conselho, alguma coisa muito boa para falar e para levar para a sua vida também. Sempre perguntam para o Norton: como é que você consegue essa vitalidade, essa energia, esse dia? A gente o vê jovem, né? Eu acho que não sei se ele se vê assim. E eu falei para ele recentemente que eu tinha mais de 50 anos. Ele falou: eu lembro quando eu tinha 50 anos. E eu fiquei pensando: poxa, o que ele faria quando eu tivesse 50 anos? Eu gostaria de fazer também. Mas muitas pessoas perguntam: qual é o segredo, né, dessa vitalidade, de se locomover de tão longe para vir para cá, e algumas vezes até por ano? A resposta que eu ouvi dele é: eu escolhi muito bem meus pais. Então, é um segredo de vida, né? Escolha bem seus pais. Ah, bom, agora já foi, né? Já é tarde. É um texano do Texas que laça a gente pelo Evangelho, pelo amor. Conversar com o Norton é realmente muito bom, ouvi-lo é muito bom. Muitos de nós aqui, pregadores, temos o Norton como referência para as nossas pregações e até estilo de pregação. Nós o imitamos porque ele imita Cristo. Nós conseguimos ver Cristo nas palavras dele, poucas palavras. Tem uma voz firme, você vai ouvi-la, mas ele também tem aquele jeito de Jesus falar, que dá a vontade de realmente sentar aos pés e ouvi-lo falar. Muita gente o cerca o tempo todo. Eu nem o cumprimentei, porque eu sempre vejo que ele está cercado, alguém conversando com ele. Então eu dou espaço para outras pessoas também ter esse privilégio que eu tenho o tempo todo. Eu sei que a gente tem tempo lá no CRE, então vamos passar um pouquinho mais de tempo lá também. Então, talvez, né? O Mauro acho que já está na fila. Então, ouvi-lo é muito bom, porque nós vamos ouvir realmente as palavras de Deus através desse servo de Deus que está colhendo já em vida os frutos do que ele plantou. E quero agradecer por seu ministério, em nome de toda a igreja reunida aqui, representada aqui de várias congregações, pelo seu trabalho, e que Deus possa recompensá-lo mais do que nós podemos agradecê-lo. Amém. Por favor, o seu Norton veio aqui para a gente ter essa oração. Aproveitar e colocar o microfone também. Vamos orar. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse seu servo, que tem sido uma ferramenta útil nas suas mãos e não tem enferrujado, pelo contrário, tem afiado e desafiado as nossas vidas. Amém. Para que nós possamos servi-lo como ele o fez até aqui. E sabemos que fará muito mais pela graça do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse grande privilégio de ouvir as tuas palavras através da voz do seu servo, através do poder que o Senhor o capacitou para isso, para este momento. Obrigado, Senhor, por Cristo marcar a sua cruz na vida dele
e por ele ter passado esse amor pelo Evangelho, amor pelas almas, amor por nosso povo, que o Senhor fez com que ele transmitisse o teu poder para nós também. Agradecemos, Senhor, e te louvamos por esse grande privilégio de poder ouvi-lo e de poder compartilhar das suas novas que ele sempre traz para nós. Agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado. Bom dia a vocês. É tão bom estar aqui. Eu gosto muito de falar com homens bem alimentados e bem dormidos. E eu sei que vocês dormiram bem essa noite. Quantos dormiram bem essa noite aqui? Oh, que bom! Então por que está dormindo hoje? Sinceramente, é um grande prazer estar aqui com vocês e dou graças a Deus pelo privilégio de estar aqui, pelo convite que os irmãos me deram para falar. Eu procuro estar aqui todo ano no Inoque, porque assim eu posso conhecer e rever pessoas de todo o Brasil. E eu fico conhecendo o progresso. Depois eu volto aos Estados Unidos e conto para os meus colegas lá as grandes coisas que estão acontecendo aqui. Talvez a maior coisa que esteja acontecendo aqui seja o amor que eu sinto entre os irmãos. E eu espero que nunca percamos esse amor. Porque a igreja sem o amor, sem a unidade, não é realmente a igreja que Deus quer. E vocês estão mostrando o seu amor uns pelos outros, e eu espero que isso continue até Jesus chegar aqui. Eu me sinto um pouco culpado quando venho aqui e sou tão bem recebido. Porque realmente eu cheguei aqui com um grupo de homens e mulheres, 16 famílias. E eu estou aqui por causa deles. E eu estou representando aquelas pessoas que vieram aqui comigo. Eu, graças a Deus, posso dizer que 9 dos 16 homens ainda vivem. 7 já faleceram. E eu vejo, todo ano quando eu chego aqui, eu vejo que alguns irmãos brasileiros já passaram para o outro lado. Inclusive fiquei conhecendo agora mesmo que o irmão Alaor faleceu hoje há 1 ano. Que homem grande. Ele fez tanta coisa boa para o reino de Deus. E eu acho que o irmão que ficou um pouco enfermo aqui foi o Severino de Souza, não foi? E o Severino é um grande amigo. Quando eu cheguei no Brasil, a primeira aula bíblica que eu assisti foi a aula dada por Severino, na antiga igreja Bela Vista, em São Paulo. Não entendi quase nenhuma palavra que ele falou. Mas eu me lembro que ele estava lecionando no livro de Coríntios, 1 Coríntios. Eu entendi Coríntios. Fora disso, foi muito difícil. Mas eu espero que o Severino se melhore logo. Ele é um grande, grande irmão. Eu gostaria de fazer uma oração nos lembrando do irmão Alaor, que faleceu hoje há 1 ano. Eu gostaria também de se lembrar de outros grandes homens que já faleceram, como o irmão Abramo, o irmão Wilson Castelã, tanto irmão bom. Não posso mencionar todos,
mas são pessoas que por causa do trabalho deles, nós estamos aqui hoje. Vamos orar. Nosso Pai, damos graças ao Senhor por nossos irmãos que já se foram ao encontro com o Senhor. Especialmente nós nos lembramos do irmão Alaor e pedimos, Pai, que o Senhor continue a abençoar o trabalho que ele começou. Damos graças por todos os obreiros que já faleceram, que deixaram exemplo para nós. Pedimos que nós possamos ser dignos dessa grande herança que eles deixaram em nossas mãos. Ajude-nos, Pai, a ser primeiro como o Senhor, mas ajude-nos a seguir também nos passos daqueles que imitaram o Senhor nas suas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. O meu sermão hoje é sobre vencendo como nenhum outro. À primeira vista, Jesus foi completamente derrotado. Ele foi completamente vencido. A sua vida não deu em nada à primeira vista. Ele teve um nascimento questionável. Nós podemos imaginar a conversa em Nazaré, quando essa jovem Maria, talvez de 15 anos, se tornou grávida. E o povo falando sobre quem podia ser o pai desse menino. José humilhado, mas não queria humilhar mais a Maria. Jesus foi criado numa cidade desprezada, Nazaré, uma cidade de pouca reputação, uma cidade realmente sem importância alguma. A própria família de Jesus não confiou nele. Os irmãos pensaram que ele estivesse fora de si, um louco. Os intelectuais daquela época, os líderes religiosos, os políticos rejeitaram a Jesus. Acharam que ele não prestava, que ele foi um homem que deveria ser completamente rejeitado e até crucificado. Os discípulos de Jesus, aqueles 12 que ele tinha escolhido, ele tinha passado dias e noites, semanas e meses com esses discípulos, mas no fim eles perderam completamente a sua confiança em Jesus. Ele morreu não uma morte normal que nós desejamos, mas ele morreu como um criminoso. E uma das piores formas de criminalidade, porque a cruz foi reservada para os escravos e para os criminosos dos piores. Ele foi sepultado no túmulo emprestado, túmulo de outra pessoa. Os discípulos que tinham perdido confiança nele se tornaram covardes. Pedro
negou 3 vezes o conhecimento de Jesus. Judas traiu a Jesus. E a Bíblia diz que todos os discípulos fugiram. Covardes. Homens que pareciam ser os melhores amigos. Tinham comido com ele aquela noite que foi traído. Ele parece uma pessoa completamente vencida. O líder crucificado. O movimento esmagado. Há passagens que falam sobre esta derrota aparente de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos traísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Então Jesus parece um homem completamente vencido,
uma vida perdida por nada. Um homem que era o líder de um grande movimento, um líder que tinha inspirado tanta esperança no povo, a chegada do Messias, e agora ele está pendurado na cruz, derrotado, sem lugar nenhum para ser enterrado. E o José de Arimateia oferece o seu túmulo. E ele e o Nicodemos pegam o corpo de Jesus e colocam esse corpo no túmulo. Um homem que viveu uma vida em vão. Esta é a impressão à primeira vista. E se a história terminasse aqui, seria realmente a história de um suposto Salvador vencido. Graças a Deus, a história não para aqui. A história é uma história de vitória. E nós vamos falar hoje sobre aquela vitória, sobre como ele venceu. E vamos falar sobre por ele vencer, nós somos vencedores. Não é só ele que venceu, nós somos vencedores. Jesus venceu como nenhum outro. Primeiro, Jesus venceu a si mesmo. E sabe que nesta vida que nós temos, a primeira vitória que nós temos que ter é uma vitória sobre nossas pessoas. Nós temos que ganhar controle de nossas vidas. Temos que decidir o que vamos fazer com nossas vidas. A quem é que nós vamos seguir? E a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 5, versículo 7, se você quiser colocar a sua Bíblia aberta aí, Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Pelo sofrimento, Jesus aprendeu a obedecer. Ele se submeteu. Jesus realmente foi tentado em todos os sentidos que nós somos tentados. Recentemente, uma pessoa me fez uma pergunta. Uma pessoa chegou para mim, eu não me lembro se foi aqui no Brasil ou se estava lá nos Estados Unidos, mas depois de uma lição ele chegou e disse: Norton, você acha que Jesus sofreu todas as tentações que nós sofremos? Eu disse: eu creio que sim. A Bíblia diz que ele foi tentado em todos os sentidos como nós. E ele aí perdeu palavras, mas eu sabia o que ele queria dizer. Ele disse: mas Norton, esse negócio de mulher, o senhor acha que ele foi tentado assim? Eu falei: eu acho que sim. Ele seria homem se não sofresse essa tentação? O homem sofre essa tentação. E a Bíblia diz que Jesus foi tentado de todas as maneiras como nós, mas ele venceu.
Segundo, Jesus venceu Satanás. Satanás, ele derrotou Satanás. Veja nas suas Bíblias, Hebreus capítulo 2 e versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Jesus destruiu Satanás. Agora, eu não conheço nada de répteis. Eu não mexo com eles. Mas me dizem que você pode cortar a cabeça de um réptil, e que mesmo assim essa coisa pode morder, mesmo com a cabeça cortada. É perigosa assim. Satanás ainda está agindo, mas ele é como um homem que está morto, mas ainda andando. Jesus derrotou Satanás. E número 3, a Bíblia diz que Jesus destruiu as obras de Satanás. Veja 1 João, capítulo 3 e versículo 8. 1 João, capítulo 3 e versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus destruiu o diabo, e ele chegou para destruir as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? O pecado, a morte e o medo da morte. Pense bem, o pecado é de Satanás, a morte é de Satanás e o medo da morte é de Satanás. E tudo isso Jesus venceu. Eu gostaria que você lesse novamente Hebreus capítulo 2 e versículo 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Meus irmãos, a morte é uma coisa difícil de tratar, porque nós não passamos por isso. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: à medida que nós amadurecemos como cristãos, deveríamos perder o medo da morte. E seria bom perder esse medo da morte hoje e viver a vida sem aquele medo. Jesus veio
para destruir aquele medo. Por causa da ressurreição de Jesus, porque ele venceu a morte, nós vamos vencer a morte. Não há nada de temer. Esta é a grande lição. E a Bíblia diz que Jesus foi exaltado por Deus. Graças a Deus, Jesus não ficou naquele túmulo. Ele venceu a morte pelo poder de Deus. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, que por Jesus ser ressuscitado, a nossa ressurreição é garantida. Nós não vamos ficar no cemitério. O nosso último dia aqui na terra não é o nosso último dia. É o dia da transição para o outro mundo. Eu fui visitar o irmão Alaor no hospital no ano passado, alguns dias antes da morte dele. Eu não vi nenhum medo em Alaor. Ele estava falando sobre as coisas do reino. Do reino. Ele estava confiante na ressurreição dos mortos. Por causa da ressurreição de Jesus, nós seremos ressuscitados também. E sabe, eu gostaria que nós entendamos que depois daquela ressurreição de Jesus, ele ascendeu e está assentado ao lado de Deus. Ele está trabalhando por nós. A Bíblia diz que ele está intercedendo por nós. Ele vai fazer isso durante toda a nossa vida. Veja outra vez seria a primeira vez aqui. Efésios capítulo 1, versículo 18. Efésios capítulo 1 e versículo 18. Paulo diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Jesus venceu. Jesus venceu. Ele foi crucificado, foi rejeitado, foi desprezado, mas ele ressuscitou pelo poder de Deus. Ele não ficou no túmulo. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e Jesus está assentado à direita do Pai. E ele é nosso irmão. Ele é o nosso irmão vitorioso. E eu afirmo que por ele ser um vencedor, nós também somos vencedores. Amém. Eu já mencionei aqui uma vez, creio, a minha avó. Quando eu estava na década de 30,
Ainda me lembro, hein? Ela tinha mais ou menos a minha idade. E ela me telefonou. Eu estava nos Estados Unidos. Ela me telefonou e disse: Norton, eu quero falar com você. Por favor, venha aqui para minha casa. Eu disse: muito bem. A senhora quer que eu traga Jenny e os filhos e meus pais? Ela disse: não, desta vez eu quero falar com você. E eu comecei a imaginar, eu não sei o que eu fiz, mas agora eu vou apanhar. E eu fui para a casa dela e ela disse: Norton, eu sei que eu vou morrer daqui a pouco. E eu tenho medo de morrer. Porque nem sempre eu fiz o que estava certo. Falei o que eu não devia ter falado. Tive atitudes erradas. Eu tenho medo de aparecer perante Deus. Eu conhecia a minha avó. Ela foi uma mulher muito respeitada na igreja, na comunidade. Ela tinha sido hospitaleira durante toda a sua vida. E eu falei: mas, vovó, a senhora não precisa se preocupar sobre o seu futuro, porque a sua salvação não depende só da senhora, depende da bondade e da pureza de Jesus Cristo. Amém. E Jesus foi tentado como todos nós e não pecou. Ele morreu em nosso lugar. E a senhora tem o perdão dos seus pecados por causa de Jesus, não por causa da senhora. Suas falhas não vão tirar a sua salvação. E eu, realmente, quando ela me fez aquela pergunta, eu me senti tão mal. Eu pensei: será que essa senhora já ouviu sermões durante mais que 80 anos? E justamente na hora de precisar da confiança em Jesus e suas promessas, ela não tem. E será que minha pregação é assim? Será que eu estou criando esse medo, essas preocupações nas pessoas que assistem às minhas pregações? Claro, o homem do mundo deveria ter medo da morte, mas um cristão salvo pelo sangue de Jesus precisa saber que sua vitória é garantida por causa da vitória de Jesus. E eu peguei Romanos capítulo 8. Eu li esse versículo à minha avó. Versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecador. E se você ler Romanos capítulo 8 inteiro, você vai ver as grandes promessas que nós temos por causa da vitória de Jesus. E finalmente, o capítulo termina a partir do versículo 34.
quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas, destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, Jesus venceu como nenhum outro. E porque Ele venceu, nós somos vencedores. Somos mais que vencedores, porque somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, discípulos e seguidores daquele que foi crucificado por nossos pecados. Foi sepultado e foi ressuscitado. Fomos salvos por aquele que venceu como nenhum outro. Que Deus nos ajude a nos dedicar cada vez mais àquele que já nos deu a vitória. Amém.